PandaCast, um programa especialmente criado para quem sonha em ser seu caminho. Aqui discutimos ciência, saúde, carreira, mercado de trabalho, tudo o que você precisa saber para se preparar para a faculdade, ajudando você a escolher a sua profissão e planejar a sua trajetória profissional. Olá, eu sou Daniele Franco, a host do PandaCast, um podcast pensado especialmente para você que sonha em ser São Camilo. Por aqui discutimos ciência, saúde, carreira, mercado de trabalho e tudo o que você precisa saber para escolher a sua profissão e planejar a sua trajetória profissional. Chegamos ao 5º episódio e hoje vamos discutir um tema instigante e cada vez mais presente na nossa sociedade: como a inteligência artificial impacta nos relacionamentos humanos. Para isso, temos o prazer de receber o Dr. Alfredo Simonetti, que vai nos ajudar a entender melhor esse fenômeno chamado subjetividade artificial e o impacto da IA na forma como nos conectamos uns com os outros. Conversaremos ainda sobre a evolução dos aplicativos de conversas virtuais, que vão além da mera comunicação, tornando-se companheiros emocionais para milhares de pessoas, e ainda sobre os desafios que os profissionais que trabalham com a mente humana têm pela frente. Este programa está totalmente inspirado pelo conceito abordado pelo psiquiatra, psicanalista e professor de psiquiatria aqui do Centro Universitário São Camilo, Alfredo Simonetti, em seu mais recente livro, Gozai por Nós: Estudos sobre a Subjetividade Artificial, lançado pela editora Alpendre. Professor Simonetti, que honra e que alegria ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Daniele, pelo convite. Meu nome é Alfredo Simonetti, eu sou médico, eu sou psiquiatra, sou psicanalista e tenho trabalhado com psiquiatria por muitos anos, mas não só com doença mental, né? E sim com sofrimento psíquico. E aí é que entra esse encontro entre a inteligência artificial e as nossas emoções, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite do PandaCast. Afinal, nós estamos já ficando maduros, né? Estamos já no 5º episódio. Vou lhe fazer, então, a primeira pergunta a respeito do assunto. E a primeira pergunta é: o que é exatamente a subjetividade artificial? Como esse conceito se aplica ao uso de IA em relacionamentos humanos? A inteligência artificial começou pensando no nosso lugar, calculando, raciocinando. Mas agora ela está começando a fazer coisas da vida emocional. Ela escolhe as coisas no nosso lugar. E o próximo passo é quase óbvio, ela vai sentir as coisas no nosso lugar. Então, subjetividade artificial é a tecnologia vivendo a vida no seu lugar. Inclusive no campo do desejo. Em todos os campos, né? Desde escolher a rua, como nós temos os aplicativos, escolher a pessoa com quem você vai sair e terminar um relacionamento por você. Você já imaginou se você tivesse um aplicativo que na hora de ter uma DR discutisse no seu lugar, ia fazer o maior sucesso, pelo menos para quem quer terminar. Para quem está sendo terminado, ia odiar. Nem tanto, né? Mas a inteligência artificial cresceu demais, né? Para o bem e para o mal. E ela começa a substituir as nossas funções, né? A subjetividade artificial seria as minhas emoções, os meus relacionamentos, os meus sentimentos modificados ou impactados pelas tecnologias. O que é diferente de eu falar de uma subjetividade do artificial, que seria eu discutir se um robô tem ou não sentimento. Isso é muito interessante, mas não é disso que eu falo principalmente. Eu falo muito mais de como é que a gente vive agora, que tem tecnologias que parecem que sentem as coisas no meu lugar, que se responsabilizam no meu lugar, né? Daí esse nome do Gozai por Nós. É como se a gente estivesse pedindo para a tecnologia: viva por mim e viva por nós, né? Faça as escolhas por mim, né? Muito bem. Vamos, então, seguindo a nossa entrevista. No seu livro, professor, você fala sobre como a tecnologia passou a ser mais do que um meio de comunicação, né? Tornou-se um sujeito de conexão. Você pode explicar para a gente essa mudança e o que ela representa na sociedade? A tecnologia de comunicação sempre foi um meio, né? Eu mandava uma carta, eu falava pelo telefone, né? Eu mandava um vídeo. Então a gente se relacionava através da tecnologia. Mas ultimamente eu me relaciono com a tecnologia. Por exemplo, você fica irritada com o sistema do banco quando você vai lá e o caixa fala assim: ele saiu, ele caiu, não sou eu, é o sistema, né? Você liga para uma companhia aérea, você quer comprar uma passagem, o sistema não deixa. Então a gente começou a se relacionar com a tecnologia. Ou seja, você começou a sentir coisas pela tecnologia.
odiar, ter raiva, ou amar, gostar, como naquele filme famoso que chama Hair, onde o cara se apaixona por uma secretária eletrônica, né? Então, a ideia é assim, ó, a tecnologia virou uma pessoa. Não existe pessoa física, jurídica, agora vai ter pessoa virtual. Temos 3 pessoas. E a gente vai se relacionar pro bem e pro mal, né? Vou gostar, vou desgostar. E aí, isso é um desafio para os profissionais da psicologia, por exemplo. Porque nós não temos nem palavras para nomear isso, né? Que isso? Como assim? Eu me relaciono com... A gente mal se acostumou a se relacionar através do celular, né? Agora eu vou me relacionar com o celular, né? Não que a gente não tenha histórico de se relacionar com objetos, sempre tivemos, né? Os seres humanos adoram objetos, né? Adoramos árvores, adoramos um carro, uma caneta. Tem gente que fica deprimida se perder uma caneta. Uma roupa, um sapato. Mas qual é a diferença agora? É que a roupa, o sapato, a caneta e a árvore não reagem. E agora você fala com seres virtuais que reagem ao que você fala. E você fica na dúvida, é um ser virtual ou tem um ser humano por trás? Né? Então, é aí que virou uma pessoa. A gente tem ouvido nas ruas mesmo, no convívio social, professor, muita gente dizer, eu não vivo sem o celular. Depois que eu comprei uma secretária digital, eu não vivo mais sem ela. Uma frase que faz bastante sentido com o que você falou e ela pode ser traduzida como um exemplo, né, dessa dependência, talvez seja. Mas isso, se você pensar, não tem muita novidade. A gente pensa que não vivo sem meu carro, não vivo sem elevador. Imagine um dia sem eletricidade. Não vivo sem eletricidade. Então, essa dependência da tecnologia, não vivo sem, ela sempre existiu. Eu insisto, o que tem de novidade agora, Daniela, é que esta coisa da qual eu dependo funciona como uma pessoa. Ela me responde, ela interage comigo, e eu começo a imaginar e a duvidar se é um ser humano ou um programa de computador. Essa é a novidade da história, que é desconcertante. Exato. É quase como uma antecipação do seu desejo, né? Outro comentário que a gente ouve muito também são as pessoas dizendo, eu estava pesquisando, isso é uma questão de algoritmo, né? Eu estava pesquisando sobre esse assunto e agora eu recebo publicidades por vias múltiplas desse mesmo assunto, né? Vai facilitando tanto a vida da gente que a gente vai confundindo as estações. A gente vai, talvez, as pessoas que criticam mais a tecnologia, dizem que esse é um dos perigos, porque é como se você, então, não precisasse se conhecer. Eu não preciso mais perguntar para mim que filme eu quero ver. Eu viro o próprio cara e falo assim, que filme eu devo ver? Não é assim que filme está disponível. É, que filme eu devo ver? E, isso é escandaloso essa. Não é com quem eu vou sair. Não é uma pessoa que vai dar certo. É quem é a pessoa pela qual eu vou me apaixonar. E você sabe que os aplicativos acertam? Não está dizendo que antigamente o bom partido. Não. Às vezes é um mau partido. Vai ser uma encrenca, mas você vai se apaixonar por essa criatura. Existem aplicativos que dizem isso para você. No livro a gente fala disso, vamos dizer assim, o título seria Nós achamos que você vai gostar disso. E nós acertamos. É assim que que a gente está se relacionando com os aplicativos, né? Eles acertam que a gente vai gostar. A sensação que você tem é que estão lendo seu pensamento, né? Exato. Você nem pesquisou, às vezes. Você quer comprar um sapato? Imagine. Aí daqui a pouco você começa a receber mensagem de sapato. E quando você começa a receber a mensagem, Dana, antes de ter pesquisado? Sabe por quê? Porque esses aplicativos começam a perceber que pessoas que compram sapato, antes de digitar sapato, procuraram isso. Então eles já fazem essa leitura. Então, usando a sua frase, antecipa o desejo. É um escândalo, num certo sentido, né? Você pensar isso. Exato. Mas é o que temos. Né? Então vamos seguir para entender mais, né? Vamos aprofundar mais, professor. A gente está indo por um caminho assim instigante mesmo, né? Quase um vício, é uma conversa sem fim. Quais são os benefícios, então, professor, dessas interações de IA? Especialmente para os grupos de idosos, por exemplo, ou pessoas que têm dificuldade de se relacionar? Olha, primeiro, essa pergunta é muito boa, um elogio à pergunta, porque muita gente tem uma postura quase que de tecnicofobia, né? Falar mal da tecnologia, falar mal da modernidade. Eu, nesse livro,
é como se eu defendesse assim, em defesa de uma certa tecnologia, né? Então tem um certo lado positivo nisso, né? Assim, as crianças, vamos pensar, eu já vou chegar nos idosos, mas você pensa no problema da escola. As escolas hoje têm um problema porque os alunos estão encantados com o celular, com o tablet, né? Por que é que a gente ainda não conseguiu usar este encantamento no ensino? Estamos tentando, fazendo aplicativos, jogos, mas ainda não fomos muito, mas essa seria uma vantagem. Se eu usar o encanto, porque a tecnologia é encantadora, não é? Uhum. Você vê no restaurante um casal, quando quer ficar em paz, pega um bebê, uma criança de 6 meses e abre lá, e ele a criança fica hipnotizada, então, né? Será que a gente não consegue usar isso para os conteúdos educacionais? Esse é o grande desafio, porque ficar proibindo, como algumas vezes a gente vai fazer mesmo, né, os alunos disso, esse caminho não vai muito longe. Eu defendo que esse caminho de proibir não vai dar certo. Porque ao mesmo tempo você proíbe, mas você incentiva. Por exemplo, algumas faculdades de medicina não têm mais cadáver. Você estuda em atlas holográficos. Então como é que você vai proibir o celular e ao mesmo tempo falar para o aluno? Então a vantagem para o idoso seria, nem sei se de companhia, né? Porque a gente pensa no idoso assim, na solidão, tem a coisa. Os animais de estimação funcionam melhor como companhia, né? Agora, uma grande vantagem, né, da tecnologia, ela aproxima os que estão distantes. A pandemia, nós falamos de quarentena, de isolamento, nós não sabemos o que é isolamento. Que isolamento é esse que você via sua mãe, que você via seu namorado, que você via... Isolamento mesmo foi o pessoal da gripe espanhola de 1914, que não saía de casa, não tinha televisão, não tinha nada. A tecnologia salvou, né, impediu, vamos dizer assim, uma epidemia de depressão durante a pandemia. Talvez criou uma epidemia de ansiedade, porque você assistia tanta live, tanta coisa... Mas a vantagem, essa foi a vantagem da tecnologia. Sim. No amor, por exemplo, eu diria que o virtual, a tecnologia, ela aproxima os que estão distantes e afasta os que estão próximos, né? Porque você vê o casal em casa assistindo televisão, cada um no seu celular, se afasta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que está afastada do que está aqui está se comunicando com o outro. Então, temos essa ambivalência. Eu acho que a sua pergunta é muito boa, porque eu acho que a gente tem que sair um pouco desse discurso da denúncia em relação à tecnologia. Não que não seja perigosa, mas além da denúncia a gente tem que compreender, e para compreender às vezes a gente tem que não demonizar tanto a tecnologia. Então, fazer essa pergunta quais são as vantagens é muito boa, né? Afinal de contas, a tecnologia não vai ser extinta, né, professora? Ela não tende a sumir de uma hora para outra da vida da gente, muito pelo contrário, né? Quanto mais a gente usa, parece que ela vem facilitando a vida e a gente vai investindo mais nisso, né? Se você olhar para a história, você conhece alguma sociedade que desistiu da roda? Não. Não tem nenhuma. Né? Alguma sociedade que desistiu do arco e da flecha, depois que alcançou? Não tem. Então, a tecnologia, às vezes eu fico pensando que ela, de fato, nunca esteve no nosso controle. A gente que fica falando, agora estamos perdendo o controle da IA, como se a gente tivesse controle da industrialização, como se a gente tivesse tido controle da escrita, como se a gente tivesse... Não temos o controle. Eu acho que essa coisa do controle, eu fico pensando se a metáfora é boa, eu não tenho certeza se é, vou te falar, mas ainda estou trabalhando nessa ideia, de que a tecnologia é como um filho adolescente rebelde, né? Uhum. Você programa ela para fazer uma coisa, ela faz aquilo e começa a fazer mais. Eu não te ensinei a fazer isso, mas ela faz. Exato. E aí a gente fica apavorado com os nossos filhos adolescentes, como estamos apavorados, porque a tecnologia está fazendo coisa que ela não foi programada. Não é? Assusta. Sim, sem sombra de dúvida. E como? Por isso que a gente está batendo esse papo hoje. Por outro lado, professor, quais são os principais desafios, né? Já que a gente falou dos benefícios, onde estão os riscos para os relacionamentos humanos quando a AI passa a fazer parte da nossa vida? Eu não sei muito, eu acho que é isso que eu falei, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de falar com esses riscos. Vou lhe dar um exemplo. Foi publicado
há 6 meses nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, um livro de um psicólogo falando da geração ansiosa, dizendo que houve um aumento enorme de depressão e suicídio em adolescentes americanos e que isso era devido ao uso das telas. Eu não sei como ele pode falar isto. Sim. Primeiro, porque junto com o uso das telas nós tivemos vários outros fenômenos. Por exemplo, antigamente para ficar deprimido você tinha que ter 2, 3, 10 sintomas. Aí você podia falar que estava deprimido. Hoje, se você tiver 2, já pode falar que está deprimido. Então você tem um aumento da depressão, mas não porque você tenha mais pessoas deprimidas, e porque você começou a largar demais o conceito. E como é que alguém pode dizer que o aumento dos suicídios de adolescentes se deve ao uso da tela? Como é que ele separa isso do aumento da intolerância religiosa, do problema de gênero, né? Sendo que uma das grandes causas de suicídio em adolescente é que o próprio adolescente não consegue lidar com a angústia de se descobrir diferente, né, em termos de gênero em relação à religião. Como você separa isso? Então, eu acho que a gente tem um discurso, às vezes, alarmista. Eu não estou dizendo que é bom, estou dizendo que a gente não sabe direito. Por exemplo, há 10 anos atrás falaram que as gerações iam ficar burras porque as crianças estavam sendo criadas na tela. Nós já temos crianças de 11, 12 que estão há 10 anos. Eles são burros? Não são, é só você olhar. Seu filho, seu sobrinho, eles não são burros. Outro exemplo dessa postura alarmista. O Bauman, que é um filósofo que fez a nossa cabeça, falou do amor líquido, né? Falando das relações líquidas. Assim, né? O Bauman faz uma crítica bem fundamentada ao amor na pós-modernidade. Pois bem, mas 20 anos se passaram já desde o livro do Bauman, a gente tem uma geração quase, né? Uma geração é 70 anos, mas você já tem gente que nasceu e que está amando agora, e ele fala muito desse amor líquido de um jeito negativo. Eu fico pensando, você acha, Daniela, que o seu amor é mais superficial do que o da sua avó? É uma pergunta tanto, né? Duvido que a gente ache. Não pensei sobre isso ainda, mas duvido que a gente ache, né? Porque o amor da nossa avó era muito mais engessado, muito mais... né? Parametrizado, né? Não, as mulheres, por exemplo, que escolha uma mulher tinha, né? Sim. Hoje tem, então eu acho que a gente precisa relativizar, ter muito... A minha mensagem é assim, vamos ter cuidado com essa crítica, com os perigos da tecnologia, porque a gente talvez esteja vendo perigo onde ele ainda não existe. No caso das crianças, eu não acho que elas estejam mais boas. No caso dos relacionamentos amorosos, eu duvido que alguém ache que o seu amor hoje é mais superficial, que queira voltar ao modelo da sua avó. Né? Especialmente as mulheres. Nós homens, se perguntar, talvez a gente quisesse, viu? Porque o negócio será mais vantajoso. Mas as mulheres não vão querer. Sim, claro. Né? E aí, assim, eu acho que a gente tem que perguntar também, essa história do amor líquido, né? E o amor livre dos hippies? Pois é, não me parece tão novidade assim, né, professora? Não, é a realização do que os hippies queriam. Exato. Só que agora a gente mete o pau nisso. Ah, isso aí, isso é superficialidade, você não se compromete, mas isso foi um desejo da década de 60. Né? Eu tenho um psicanalista brasileiro que falou uma frase, deu maior polêmica. Olha o que ele falou. Ah, eu queria poder terminar um relacionamento por WhatsApp. O povo caiu matando em cima dele. E é um cara super, né, sabido. Mas é isso. Tá, né? Será que é tão horrível? De novo vou te falar, é que nem o aplicativo de DR. Uhum. Para quem quer terminar, vai ser 10, terminar pelo WhatsApp. Uma solução ótima, né? Quem está sendo terminado vai odiar. Tem os seus riscos e tem os seus benefícios, né, professor? Então, essa acho que tem que ser a nossa postura, uma certa ambivalência. Temos que ir além da denúncia e começar a compreender, a estudar, a entender antes
antes de chegar a uma conclusão tão pessimista. Talvez a tecnologia não seja tão horrorosa. Tem algumas coisas que ela é, em outras não é. Então, precisamos ir além do discurso de denúncia e ter um discurso de compreensão. Aí entra um desafio. A gente não tem nem palavras para falar dessas coisas, né? A gente não tem teorias, precisamos inventar termos. Como é que nós vamos chamar a relação de um ser humano com um ser virtual? O pessoal da psicologia tem um negócio que chama transferência. Quando você passa para uma pessoa aquilo que você teve com seu pai e com sua mãe. E se eu começar a odiar e amar o meu avatar, que nome eu vou dar para isso? O meu personagem no meta. A gente precisa inventar, criar nomes, linguagem e estudar mais, né? O desafio é compreender. O tempo de ver a gente já viu e está encantado e assustado. Agora nós precisamos compreender antes de fazer alguma coisa. Muito bem, professor. Vamos seguir então com as nossas perguntas. A gente falou muito do risco e do benefício, né, professor? E aí, pensando nesse lugar ainda de risco, acho que muito se traduz pela angústia que a gente sente por não saber, por não conseguir nomear ainda, né, não dar nome a esse tipo de relação, ou como a gente vai lidar. Existe uma possibilidade de dependência emocional ou psicológica das pessoas que formam esses laços com a AI? Né? Como é que isso pode ser identificado? Como é que a gente percebe que uma pessoa está entrando neste lugar? A dependência de qualquer coisa, seja da inteligência artificial, de jogo, de álcool, de cavalo. Agora nós temos no Brasil essa questão dos jogos, das bets na televisão. É sempre assim, ó, são 3 coisas para você saber que você está ficando dependente. Quando você gasta muito tempo da sua vida em relação àquilo, quando você começa a mentir sobre o uso que você faz daquilo. Quando você bebeu? Eu bebi um golinho. Né? Quando você fumou? Né? Quanto tempo você ficou jogando? Quando a pessoa começa a ter que mentir, é porque ela... Né? E acima de tudo, quando você evita outras coisas em prol daquilo. Por exemplo, eu tenho um amigo que diz que não vai para a Europa porque um voo São Paulo-Paris deu o quê? 6, 8 horas. E ele não consegue ficar 8 horas sem fumar. Ainda bota mais 2 de aeroporto, 10, 12 horas, e fala, não, sem chance. Então, isso é dependência, quando você organiza a sua vida em função de uma coisa. Porque eu posso ter a diferença entre o uso e a dependência. Eu posso gostar de jogar, mas não organizo minha vida pelo jogo. Eu posso gostar de fumar, mas não organizo minha vida pelo fumar. Agora, quando eu começo a organizar a minha vida em função daquele objeto, daquela situação, aí é a dependência. Então, nós temos um grande problema acontecendo, que é a dependência de jogos. Não é a dependência da IA, por exemplo. Nós não vemos criar uma dependência do ChatGPT, né, ou dos aplicativos de encontro. Por exemplo, os jovens que usam muito os aplicativos de encontro se encontram fisicamente mais do que quem não usa. Então, falar de dependência cabe quando você está falando de dependência de jogos. Falar da dependência de internet é mais raro. O que, de fato, é um problema de saúde pública é a dependência dos jogos, dos joguinhos da internet. Né? Não só os eletrônicos, agora nós temos os jogos esportivos. Né? Apostas, né? As apostas. Assim, os psiquiatras e os psicólogos acabam pegando no consultório uma coisa trágica, né? Gente que já deve a casa e que, como hoje em dia é muito fácil esconder, quando o marido descobre, quando a esposa descobre, já se avançou muito, né? Então, mas voltando aqui para o nosso tema, a dependência da IA não é um grande tema. O tema é maior a dependência da aposta, dos jogos. Entendi. Professor, o PandaCast ele foi pensado especialmente para os estudantes, né? Para quem está sonhando em entrar na universidade. E a gente sabe que o Centro Universitário São Camilo é uma referência importante para a medicina e para a psicologia e para outras profissões da área da saúde, né? E é claro que diante desse tema é inevitável pensar no desafio que essa turma que ainda está para entrar na faculdade, que sonham em ser psiquiatras, assim como o doutor, psicanalistas ou psicólogos, como é que eles precisam se preparar, né, para lidar com essas pessoas que estabelecem vínculos emocionais com a IA, né? O que muda na prática clínica para o profissional? Eu diria
Bom, primeiro, a sua frase me fez pensar assim, que quem precisa se preparar não são os que ainda estão querendo ser São Camilo. Somos nós, professores, que já somos. Na sala de aula hoje circulam dois poderes, dois saberes, né? O professor sabe o conteúdo, mas não sabe mexer no PowerPoint, no SharePoint, não sei o quê, no GBA. Aí o que o professor faz? Ô fulano, vem aqui, liga aqui, resolve aqui. Eu, pelo menos, faço assim. Vou lá, dou aula e não faz o vídeo. A São Camilo é muito legal, tem um suporte tecnológico ótimo. Mas antes de eu chamar o suporte tecnológico, porque eu fico com medo que eles fiquem achando que eu encho o saco demais, que eu chamo demais, eu falo para o aluno, vem aqui, faz aqui, né? Que é o antigo que o professor que chamava para apagar a lousa. Ou para escrever, né? Quem é que apaga a lousa ou escreve? Tem o poder e o saber do professor, que é do conteúdo. E tem o poder e o saber do aluno, que é da mídia, né? Só que esse poder do professor, ele tem nome, ele é institucionalizado. O saber do aluno, sobre os equipamentos, essa coisa, é meio na brincadeira, né? Eu diria, Daniela, que somos mais os professores que temos que nos preparar para esses alunos do que eles. Do que o contrário. Viu, gente? Ó, vocês têm que ter paciência com o professor na sala de aula. E nós sabemos isso, assim, né? Assim, eu acho que uma das coisas legais da São Camilo é o espaço que a gente tem de reflexão, de treino, de conversa. Vocês não imaginam o tempo que nós, professores, gastamos conversando e nos preparando para enfrentar este mundo da educação virtual. Que vem por aí, né? E porque não só sou eu que estou de cabelo branco aqui e tenho 18 anos, né? Não só sou eu, os professores de 30 anos já acham os alunos, os professores de 27 já acham os alunos de 18, assim, já outra geração. Tem um espaço grande, né, professor? Que é a diferença de quem nasceu híbrido e quem já nasceu digital, né? É um desafio muito grande. Você, professor, na sua prática clínica, né, além de dar aulas, o professor também atua como psiquiatra, né, e psicanalista. O senhor consegue lembrar agora de um exemplo ou de alguma situação recente que você teve que adaptar a sua prática clínica para um caso, por exemplo, de envolvimento mais profundo de uma pessoa com uma IA? Não, como eu lhe disse, eu acho que essa ideia de uma pessoa que está dependente do aplicativo de namoro, não é um grande tema clínico. O tema clínico é a aposta e não é a dependência, isso que eu vou falar agora, é o fóbico social, a pessoa tímida. Não é que ele está dependente da IA, ele usa a internet, ele usa as coisas para evitar o contato. Por exemplo, fóbico social é o tímido patológico. Durante a pandemia, estava todo mundo aqui no virtual. Aí, algumas pessoas reclamavam, né? Uma das minhas especialidades é ansiedade, então eu trato muito de fóbicos sociais. Aí, sabe o que os meus pacientes me falavam? Assim, doutor Alfredo, tá tudo bem, agora tá todo mundo igual eu. Ninguém sai de casa, é só no virtual, porque o que o tímido faz? Ele tem muita ajuda do encontro virtual, né? Porque é menos... Para um tímido é mais fácil esse encontro, né? Então, o que a gente viu quando a pandemia acabou foi que alguns adolescentes, alguns jovens, eles não queriam voltar para a escola. Mas isso não é dependência, isso é defesa. É porque aqui, assistindo aula pelo computador, tinha menos bullying, ninguém enchia meu saco. Se eu queria, eu fechava a câmera, dizia que quebrou a câmera e tudo, né? Então, o tema que a gente precisa estudar é quem usou a internet e as inteligências artificiais é porque já tinha algum problema e está usando aquilo para se salvar. Dizer que a inteligência artificial cria problema nos relacionamentos não parece. Assim, é uma sutileza, mas cai dentro daquilo que eu estou falando. De a gente evitar um discurso da denúncia ou de acusar. Né? Tem um filme sobre isso, sobre alguém que é muito tímido, né? Ele se relaciona com mulheres só pela tela. Olha o que ele fala assim. Eu não suporto mulher com mais de 2 dimensões. Então, demais eu vou falar o nome desse filme. Esse filme é muito difícil de achar, chama Fobidília.
Mas é muito interessante, porque mostra exatamente isso. Um rapaz que vive toda a vida amorosa dele pela tela, porque, na verdade, ele é fóbico social, ele é tímido. Então, não é que a inteligência artificial ou o mundo virtual provocou isto nele. Essa é a minha mensagem que eu estou falando. Na maioria das vezes, quem tem problemas pelo uso exagerado é porque já tinha um problema emocional e encontrou nesta mídia uma facilidade, né? Do que o contrário, você dizer que é o uso exagerado da mídia que levou a uma doença. Não leva, como eu disse, durante a pandemia, nos salvou. Nós somos salvos de muito mais depressão porque podíamos nos comunicar. Salvou da ansiedade, piorou, salvou da depressão. Piorou a ansiedade, você ficou mais ansioso durante a pandemia, né? Mas não chegou necessariamente a um nível patológico. Professor, quais são então as habilidades e os conhecimentos adicionais que os profissionais da saúde mental podem ou vão precisar no futuro para desenvolver e tratar esses novos cenários, né? Porque, assim, o paciente vai mudar, né? A gente sabe, o professor acabou de falar agora que por trás dessa IA que parece viciar, tem, na verdade, um problema emocional anterior, e a IA é usada como um agente facilitador, né? Mas essa é a realidade de hoje. Mais para frente a gente não sabe como vai ser. E mesmo nessa realidade de hoje, pensar no paciente de 30 anos atrás, o paciente de hoje e o paciente daqui a 10 anos, não será a mesma pessoa, né? Não, o paciente de daqui a 10 anos a gente pode especular. Porque tem isso também, né? Quando a gente pensa daqui para frente, as coisas mudam tão rápido que a gente não consegue nem imaginar como é que vai ser. Por exemplo, você consegue imaginar como é que vai ser um reloginho que vai ficar triste no seu lugar e que vai te entregar a sabedoria que ficar triste tem, né? Quer dizer assim. Então, assim, no livro, uma coisa que eu fiz foi, além de convidar, eu sou apenas o organizador do livro, tem muitos autores. E entre psicólogos, médicos, neurocientistas, tem escritores. Porque nesse campo, Daniela, se os artistas, a ficção, é um dos recursos para a gente se preparar, é ficcionar. Sim. Porque tem coisa que a gente a ciência ainda não consegue falar disso, porque a ciência tem que falar como é que ela vai fazer. Um artista não tem que falar como é que ele vai fazer, ele só tem que falar da consequência. Né? Por exemplo, hoje nós temos tecnologias para ajudar pacientes com Alzheimer, né? Que seria um dispositivo que vai guardar as memórias da pessoa enquanto ela tem. No livro, convidei uma escritora, chama Eli Borella, e ela pensou isso, que eu achei muito legal. É uma mulher chamada Beatriz, que começa com Alzheimer precoce, aí o marido compra um holograma, chamado Bia, né, que tem todas as informações da vida de Beatriz, tudo tal, né? E à medida que Beatriz vai piorando, perdendo a memória, ficando numa cadeira, olhando para os pés, o holograma que passa a conviver com eles vai se lembrando. E a ideia é que o holograma estimule a paciente a recuperar as memórias. Mas nesse jogo, o marido começa a ficar encantado pelo holograma. Ele se apaixona pela Beatriz de anos atrás. E que chama Bia. E aí, entre ficar com um corpo sem memória, ou uma memória sem corpo, com que ele fica, né? Então, esse é um exemplo de que isso ainda não é inteiramente possível do ponto de vista tecnológico. Mas do ponto de vista humano, já vamos nos deparando com essas... Como é que você tem ciúme de você mesmo? Né? Esses dias eu passei por isso. Estava escrevendo uma EAD, e aí eu queria colocar uma coisa que é do meu livro, né? Eu fui lá, aí a pessoa da EAD ligou assim, professor, não pode não, foi porque isso chama-se autoplágio. Eu falei, como assim autoplágio? Eu que escrevi. Mas você deu. Ela falou assim, não, mas não pode, porque a gente botou aqui na IA, e a IA disse que isso tem umas... Já estava escrito. Sim, já estava escrito, mas fui eu.
Realmente, gente, os desafios são muitos. Inclusive, vou deixar aqui avisado para a nossa audiência que os filmes, os livros que o professor indicar, a gente vai deixar lá na descrição do PandaCast no Spotify. Então, se você tiver interesse em assistir Her ou outros filmes aqui que o professor indicou durante a nossa conversa e os livros que ele já escreveu, vão estar lá na descrição do nosso canal no Spotify, no PandaCast no Spotify. Professor, como a ética deve ser considerada, então, na orientação de pessoas que utilizam esses aplicativos e têm relacionamentos com a IA? Você fala o quê? Relacionamentos amorosos ou comerciais? Do que você está falando? Vamos assim? tentar pensar no relacionamentos afetivos, né, entre as pessoas, sejam amorosos, familiares, de amizade. Essa questão da ética, esse é um problema. Nós temos tido muito mais facilidade dos golpes, né? Porque você recebe mensagens de uma pessoa com uma foto, você não sabe se aquela pessoa é ela mesma. Até a voz, né, professor? Vídeo. Voz, você muda a voz, imagem, história. Então, esse é um problema do ponto de vista que a tecnologia traz. Ficou mais fácil os golpes amorosos. Né? Por exemplo, na guerra da Ucrânia. Isso aconteceu com várias pessoas. Aqueles ucranianos tentando fugir, você via aquilo na televisão, aí você recebia uma mensagem de uma pessoa falando: olha, meu nome é fulana, tenho 30 anos, estou aqui, preciso de $300 para ir para cruzar a fronteira. Para cruzar a fronteira, assim, né? Aí começa a conversar, você se incomodava, aí depois você descobria que não era fulana. Por exemplo, casos reais, era um fulano, né? E o cara sentiu que se apaixonou por aquela foto, por aquela pessoa. Tem vários golpes que ficaram famosos assim, né? Então, do ponto de vista ético, nós temos esse problema. Ficou mais fácil o golpe do príncipe ou da princesa, né? Cantado. Eu acho que você tocou agora no assunto que é a ética da IA. Esse é um ponto muito problemático, talvez mais do que a psicopatologia que a gente estava querendo associar. Olha o que acontece com as eleições, do ponto de vista político, né? O uso das fake news, o uso da inteligência artificial impacta a democracia de um jeito muito forte, né? Impacta a ética. Então, aqui sim, nós estamos num momento muito, muito perigoso. E como é que vamos lidar com isso? Vamos proibir ou vamos regular? Ou vamos ter uma tecnologia que observe a tecnologia? Na medicina, como é que a gente faz? Hoje nós já temos robôs que decidem pelos médicos, digamos assim. Qual é o melhor antibiótico para essa infecção? Antigamente era a sabedoria de um médico que decidia. Hoje não, né? Hoje, em vez de ser a minha sabedoria, eu conto com a sabedoria de milhões de médicos, porque eu tenho todos esses milhões reunidos aqui num trabalho que me diz qual é. Só que agora nós temos que ter um monitoramento da ação do robô. O robô faz, mas por enquanto ainda... Né? O que você acha da ideia de voar num avião sem piloto? Com um computador. Nós não aceitamos muito essa ideia. Mas outro dia um amigo meu falou assim: ué, e por que você vai no elevador que não tem assessorista? Você sabia que na década de 40, em Nova York, teve uma greve de assessoristas, Daniela, que parou o Wall Street. Ninguém subia nem descia. E não descia porque ninguém ia de elevador sem assessorista. Hoje, então diz ele que daqui a pouco a gente vai entrar nos aviões e nos carros tranquilamente, que é só uma questão da gente se adaptar, né? Mas voltando para a questão da ética. E tem também a ética que eu falei, dessa ética da separação, né? Assim, de não se responsabilizar. Que vai ser muito mais fácil eu botar um chat GPT para discutir, fazer DR com a minha namorada, só que eu também agora vou ficar na dúvida se é ela que está respondendo ou se é um chat ou também. Se ela também está usando o recurso. Então, que isso que eu chamo de subjetividade artificial, do gozar por nós, é que vai chegar uma hora que parece que a gente vai olhar e ver as tecnologias viverem e eu só assisto. E talvez eu encontre um prazer em assistir. Né? Eu não me envolvo, é como no esporte. É uma aventura sem risco, né? Sem risco, né? É como ser... Eles que competem, eu estou aqui olhando. Então, essa ética, tanto no sentido de uma ética, falando das questões jurídicas, legais, sociais, e uma ética no sentido
humano, né? Será que nós queremos pedir isso para a tecnologia? Gozai por nós, ensine por nós, né? No começo do ano a gente tem sempre encontros dos docentes na São Camilo, e no começo do ano eu fui falar sobre isso. Ensinai por nós, né? Quer dizer assim, né? Ou você está me fazendo aqui essas perguntas, eu estou supondo que foi você que pensou nas perguntas. Mas e se você botou na inteligência artificial para se perguntar por nós? E você, Daniela, me pergunta... Professor, isso é uma resposta que eu não vou lhe dar. Não é? Muito bem. Veja que só o tema da ética, né? Se a gente for levar só sob esse viés, é um programa só sobre isso, né, professor? Sim. Então já fica o convite. Isso vai virar mais que um programa, vai ser um tema. Eu insisto, mais do que a psicopatologia, o problema da ética na IA é maior do que da doença mental. Eu posso afirmar, professor, que a gente vai ter que pensar muito em até onde a gente quer ir e saber muito a hora de parar? Não, porque quem foi que lhe disse que nós vamos conseguir parar, né? Você está supondo que se eu decidir que é hora de parar, que eu vou conseguir parar. Eu acho que a nossa situação é aquela. Somos pais de um filho adolescente. Aí você vai falar para o filho, como vai parar? Que parar o quê? Eu acho que é uma ilusão que a gente tem controle. Não tem. Eu penso que talvez a gente não tenha essa escolha de parar. A nossa escolha vai ser o que é que nós vamos fazer com isso. Porque, como eu disse, a gente não conseguiu parar a industrialização. Olha o que está acontecendo com o clima. Parece que a gente também não consegue parar. Então, o pior de tudo é isso. Que essa pergunta é ilusória, né? A gente não tem o controle, a gente não vai... Quando eu digo, será que nós queremos pedir isso para a tecnologia? E se a gente disser que não quer pedir, como é que faz? Ela vai obedecer? Não vai? Que nem o seu filho adolescente não obedece? Então, eu estou achando que essa metáfora do filho adolescente é boa, viu? Porque é bem realista. A tecnologia é um filho adolescente que está deixando os pais de cabelo em pé. Pois é. Professor, o senhor acredita que a IA vai substituir os relacionamentos humanos no futuro? Assim, sempre... Ou sempre vai haver um espaço resguardado, assim, um insubstituível para as conexões humanas? Não, resguardado não. Vai estar misturado, na minha opinião. Eu acho que a gente vai ter... A gente sempre achou que se um dia a raça humana acabasse em relação aos robôs, é porque a gente ia ter uma invasão de robôs que iam nos dominar, tipo Planeta dos Macacos. Né? Que não é, o perigo está vindo de dentro. Nós estamos desenvolvendo equipamentos, marca-passos, chips, que vão ficar dentro da gente e vão nos mudar. Nós vamos ser seres híbridos. Né? Organicamente. Por exemplo, o óculos já é uma certa hibridez, mas eu posso tirar. Então, os relacionamentos vão ser híbridos, nós vamos nos relacionar tanto afetiva quanto sexualmente, né? Vai incorporar, vai estar misturado o físico, o presencial com o virtual. Então, essa reserva que a gente gostaria de ter, nós nem vamos querer, porque vai ter um lado muito legal, né, essa mistura assim, e é de dentro que virá o perigo, a transformação. Se nós vamos ser dominados, não é de fora. É porque quando você nascer, vão botar um chipzinho dentro de você, que na hora que tiver muito triste, por exemplo, nós já temos essa tecnologia que sofre no meu lugar. Chama-se remédio psiquiátrico. Né? Se uma pessoa está muito deprimida, muito ansiosa, eu tomo um remedinho, eu fico menos ansioso. Só que é uma tecnologia química. Daqui a pouco vai ser uma tecnologia de um chip. Nós vamos ter um chip que... E outro dia eu estava discutindo com o neurologista se já tem um chip que faça alguém me amar. Então, vida, assim, só que aí vai ter as defesas também. Não quero que implante esse chip em mim, não, porque eu quero amar quem eu quero. Ter um chip lá que me faça lembrar das coisas, ou que outro chip que eu acho que vai fazer muito sucesso quando a gente conseguir. Já imaginou um chip para esquecer? Nossa, ia poupar um tanto de dor de cabeça para muita gente, não professor. É? Sabe assim, por exemplo, uma dor porque profunda. O pessoal que tem TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, fica uma coisa repetida. Então tem uns marca-passos, já existe, para diminuir o TOC.
uma derivação dessa pesquisa, que eu vou chamar assim, porque a gente está acostumado a falar de neurociência cognitiva, né? Existe um campo que chama neurociência afetiva, e não é ficção, já existe, né? Que é como que essas tecnologias modulam a partir de dentro do cérebro. Um dos grandes problemas dos relacionamentos amorosos é o final, né? A separação amorosa continua sendo dolorosa hoje, na época da sua avó, por enquanto isso não mudou, né? Não mudou. Olha que as besteiras que os homens fazem, matando mulheres, né, tomados por este... Alguns são bandidos, outros são homens angustiados que matam e se matam, né? Então, assim, será que esses marcapassos vão poder ajudar alguém a suportar melhor a rejeição? Nós já temos um equipamento para isso, só que ele é químico. E nem estou falando dos antidepressivos, chama-se álcool. É mais antigo que andar para frente, que todo mundo que sofre se valia de álcool, não é assim? É muito comum, né? Pois é, as pessoas sofrendo de amor há um viram ditado, alcoólatras, inclusive, né? que diz isso muito claramente, né? Que é o afogar as mágoas, né? Exatamente. Né? Então, a gente já tem uma sabedoria antiga e que só reforça o que a gente continua pensando hoje e agora, além do álcool, além das outras formas tem um chip. De sofrer, Vamos né? inventar um chip. De lidar com sentimentos, a tecnologia vai trazer aí provavelmente um outro jeito, né, de aliviar essa dor, que é um chipzinho, que é uma tecnologia que vai ajudar. Vai ser um brinco, que aí você faz só assim, ó, quando estiver angustiado. Quando você estiver com muito ciúme, você aperta assim e passa. Imaginou isso? Né? Professor, falando nisso, né, nesse assunto de pesquisa, de estudo, tem mais algum estudo que você se lembre, professor, que é muito impactante, além... O chip já é uma grande novidade, né? Eu não imagino que não só para mim, que nasci híbrida, né? Estou no processo, né? Nasci offline, me tornei digital com o tempo, mas é uma grande novidade. Imagino para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, não sei se teve tempo para pensar nisso ou se já sabia dessa informação. Então, acho que muita gente agora está assim como eu, tentando organizar os pensamentos, tentando digerir essa história de que pode ser que a gente tenha, além dos elementos químicos, dos remédios para aliviar algumas dores emocionais, talvez um chipzinho ou outro aí para deixar a gente mais tranquilo para lidar com a vida. Tem algum outro trabalho da academia que você queira compartilhar conosco para entender mesmo o impacto da IA nos relacionamentos e na saúde mental? Tem uma que, em relação aos psicólogos, que é a pergunta se a tecnologia vai substituir o psicólogo, se vai substituir o médico. Em relação ao psicólogo, isso está muito pouco desenvolvido, mas em relação ao médico, a gente tem muito medo que a tecnologia substitua o médico, né? O robô já opera melhor que a mão humana em algumas coisas, a tecnologia já lê uma ressonância magnética do que o olho do médico, né? Mas tem um estudo que deixa nós psicólogos... Eu sou psicólogo também, eu sou médico, mas sou psicólogo. Que é o seguinte, eles pegaram um grupo de casais e falavam assim, esses casais vão ter 3 entrevistas com o psicólogo e vão responder um questionário de uma IA. E os psicólogos e a IA vão dizer se daqui a 5 anos esses casais estão juntos. Nossa, que legal. Então, aí você acha que quem ganhou? Aí 5 anos depois ele falou, quem que acertou mais, os psicólogos ou a IA? Eu sou da turma dos psicólogos, vou apostar neles. Por 3% a mais. Uau. Então os psicólogos acertaram, sei lá, 63 e a IA acertou 60. É só uma questão de alguns anos. Né? É só deixar a IA mais livre um pouquinho. Aí já imaginou uma IA que prevê se um casal vai ficar junto? Nossa. E aí vai ser assim no futuro. Assim, olha, vamos terminar por quê? Pessoal, não é por mim não, por mim eu até ficava com você. Mas a IA aqui está dizendo que não vai dar certo. Se você quer brigar, brigue com ela, eu te amo, mas olha aqui. Ela falou que não vai dar certo. Esse é o perigo ético, né? De uma desimplicação. Será que isso vai fazer de nós seres mais cínicos? Seres humanos mais perigosos no relacionamento? Cuidando menos do que o outro sente, com menos empatia? Mas tudo isso nós vamos ver. Por enquanto, as crianças que foram criadas na tela, não sei
se estão menos empáticas. Menos inteligentes não estão. Né? Que era uma fantasia, de que vão ficar mais burras. Né? Muito pelo contrário, né? Muito São pelo muito contrário. ágeis. Então, e se você for olhar o discurso de 10 anos atrás, era uma denúncia só de que isso ia acabar com o ensino, porque... Né? Não. Então, só estou reforçando a minha tese de a gente ter uma certa ambivalência neste campo. Professor, como as empresas de tecnologia, então, deveriam lidar com a criação dessas inteligências artificiais que podem afetar tanto a vida emocional dos usuários? Elas deveriam adotar algum tipo de prática, na sua opinião? Isso não vai ser uma decisão só da empresa, é uma decisão do mercado. É o que o mercado vai colocar. Né? Nós estamos falando de, por exemplo, a perda de postos de trabalho porque você tem um robô que faz o trabalho que o homem fazia, e isso, né? Eu acho que isso é inevitável, não tem como evitar. Então você vai ter uma migração, a pessoa que vamos pegar o exemplo do datilógrafo, né? Da pessoa que fazia cursos de datilografia, você tinha escolas de datilografia. Não existem mais, porque você tem aplicativos que ensinam a digitar. Então, vai existir uma migração. A sua pergunta faz supor se a gente teria, por exemplo, a ideia de nas empresas, de uma política de cotas, ou de obrigar as empresas a manter um certo número de pessoas, né? Nós podemos fazer isso só num primeiro momento, né, até para proteger essa migração de um posto de trabalho para outro. Né? Mas vai ser inevitável, porque, de novo, é aquela ideia que a gente tem de que a gente controla, a gente não controla. Do ponto de vista das empresas que são donas das IAs, né, o senhor entende que elas podem pensar ou devem pensar em algumas estratégias, algumas metodologias para disponibilizar esse novo serviço, né, essa nova forma de tecnologia, com algum controle, com alguma parametrização? O controle que essas empresas vão fazer é como se diz para inglês ver. Na prática, eles não vão fazer, porque a pressão do mercado é maior que eles. Né? Existe um vídeo que o nome é interessante, chama O Dilema das Redes, onde foi muito discutido o perigo que as empresas de IA representavam. Né? E o que a gente viu foi entrevistas dos presidentes dessas empresas dizendo que eles não deixariam os filhos deles usarem aqueles aplicativos. Mas, eu fiquei aqui pensando, só tem um jeito de esse cara não deixar o filho dele não usar isso, é criar o filho dele numa bolha. E o que é interessante ver é que são os próprios criadores que fazem uma autocrítica. Mas é uma autocrítica, Daniela, a posteriori. Depois que eles já ganharam muito dinheiro, depois que eles já produziram muito. A sua pergunta seria, o que eles podem... Uma autorregulamentação ética... Eu acho que o ser humano não é muito capaz disso. Olha o exemplo do clima. Nós não fomos e não estamos sendo capazes de parar com... No caso do clima, seria até mais simples de explicar, vamos dizer assim. A gente teria que diminuir a emissão de carbonos. Não conseguimos. A gente tem a resposta, né, professor? Né? E ainda assim, como humanidade, não consegue. Não conseguimos. Né? E o que faz pensar que nesse campo da tecnologia, que é muito mais difícil, até porque a gente conta com, estamos vendo, a própria tecnologia vai se auto-replicar. Então, nesse sentido, eu sou um pouco pessimista. Eu acho que a gente tem que pensar, não podemos contar que são as empresas de IA que vão criar os mecanismos de defesa. Acho que temos que pensar de outro jeito. Os governos ou as pessoas do mercado não vai vir. Entendo. Pelo contrário. Né? Esse vídeo mostra isso.
Estavam todos lá dando entrevista, mas todos dando entrevista depois de já terem inventado a coisa, já terem ganho milhões, já terem... Né? Ninguém antes não fez. Exato. Né? É bem sintomático, né? A tal da história de que se o Mark Zuckerberg cobre a câmera dele, pelo menos a gente deveria pensar a respeito, né, então, professor? Professor, nós estamos chegando ao fim dessa edição do PandaCast. Como eu disse no meio da nossa conversa, o assunto rende muito, né? Se deixasse assim a gente aqui, ficaríamos então por horas batendo esse papo. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade e deixar um espaço para que o doutor deixe uma mensagem de reflexão, de considerações finais sobre tudo o que a gente conversou aqui hoje. Quero agradecer pelo convite. Esse tema para mim é fascinante, eu me empolgo. E não tem considerações finais. Não estamos no momento de concluir nada. Nós estamos no momento de vida, né? De pensar. Ainda não chegamos no fim da história, não tenho nenhuma mensagem final, não. Eu prefiro que a gente deixe mesmo dessas ideias que a gente levantou. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, eu que agradeço, professor, eu vou aproveitar essa fala para deixar aqui documentado, então, um convite para um outro bate-papo. Sim. Já que essa história não tem fim, não vamos pôr um ponto final nela. Virei. Pessoal, nosso episódio, como eu disse, chegou ao fim. Hoje a gente discutiu um tema que parece cada vez menos ficção e mais parte da nossa realidade cotidiana, né? A tecnologia está mudando a forma com que a gente se conecta, mas será que isso está mudando a essência do que é amar e ser amado? Né? Como o professor mesmo disse, fica a reflexão, porque a gente não tem uma resposta final. Mais uma vez, professor Alfredo Simonetti, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Eu gostaria de deixar uma mensagem final, mas antes disso vou apresentar aqui o seu livro aos nossos leitores, aos nossos internautas, a galera que segue a gente no Spotify e também no nosso canal no YouTube. É O Gozai por Nós, da editora Alpendre. Está disponível nas livrarias, professor? Sim, e pela internet. Vendo online também. Então, para quem quer ver a carinha do livro, está aqui. É só escolher pelo seu site de compras favoritos, ou então dar um pulinho numa biblioteca ou numa livraria, aliás, que é um passeio muito bom, inclusive. Deixo aqui o meu agradecimento também a todos os envolvidos na realização deste podcast, especialmente à reitoria do Centro Universitário São Camilo, por tornar esse projeto possível, e aos departamentos de marketing e AD pelo apoio. Aproveito para convidar você a nos seguir e receber as notificações sempre que lançamos um episódio novo. E se você deseja acompanhar mais conteúdos, siga os perfis do Centro Universitário São Camilo no Instagram e no YouTube. Também te convido a compartilhar esse episódio com seus amigos, para que possamos continuar nas nossas conversas sobre carreira, mercado de trabalho e tudo mais que faça diferença na jornada profissional. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não percam os próximos episódios, onde continuaremos a explorar temas importantes para a sua formação e carreira. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!